Vamos estar orando mais uma vez. Hoje nós vamos estar tentando fazer um estudo um pouquinho mais rápido. Esse estudo, Deus me deu ele no domingo. Eu estava assistindo o culto online e escrevendo um sermão ao mesmo tempo, você entendeu? E eu disse, um dia se eu for pregar em algum lugar, eu vou usar esse sermão, porque esse sermão falou muito comigo. E aí o pastor me manda acho que na segunda-feira à tarde, dizendo, olha, deu um problema na internet e não vou conseguir, tá certo? E aí vai ser um tema livre. E aí eu disse, e agora? Eu vou falar sobre o quê? Eu falei, aqui ó, já tenho prontinho aqui, só dou uma adaptada aqui. E é Deus sempre colocando as coisas na vida da gente, na qual muitas vezes a gente nem entende os motivos pelo qual, não é verdade? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus guarde nosso coração nesse momento. Vamos pedir para que Deus fale através da minha vida, de acordo com as necessidades das nossas vidas. Mesmo eu falando com vocês agora, as necessidades também são da minha vida. E por isso eu quero orar por isso também. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, como é bom, Santo Deus, quando nós conseguimos, Santo Deus, adentrar na Tua presença com o coração tranquilo. Tranquilo, Pai amado, para ouvir o recado que o Senhor já colocou dentro do meu coração. E, Pai, eu entendo, Santo Deus, que cada vez que o Senhor fala comigo, Pai, o Senhor me exorta, o Senhor me edifica, Santo Deus, para que eu possa fazer com a mesma intensidade com que o Senhor faz comigo dentro da nossa célula. Muito obrigado pelos momentos na qual o Senhor tem falado comigo, Pai amado, e me usado. Por isso agora, nesse momento, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, esvazie todo o meu eu. Tire todo, Pai, a minha ansiedade, Santo Deus, e modifica, Pai amado, todo o meu eu, para que eu possa, Pai, ser usado por Ti nesse momento. Abra a boca desse Teu servo, Pai, mas não para que a minha voz, Pai amado, o meu coração, Pai amado, possa transmitir o Teu recado, mas que a Tua boca, Pai, seja a minha boca neste exato momento. Muito obrigado por cada um aqui dessa célula, Santo Deus. Abençoe aqueles que ainda não puderam entrar ou que por algum motivo, Santo Deus, especial não puderam estar. Esteja agora com a Araci, juntamente, Pai amado, com o seu esposo naquele leito de hospital. Pai, nós pedimos agora que Tu alcance, Santo Deus, as pessoas que irão, Pai, ouvir essa palavra, Pai, e transforme, Pai, os nossos corações no nome de Jesus. Amém. É incrível que essa semana foi uma semana que me deixou muito irritado. Achei que por ter esforçado, em ir para a igreja no domingo, esforçado para ir para a igreja, para vir para a célula, eu achei que tudo mudaria. A gente falei, fiz um esforço danado. E a semana foi pior do que quando eu não vou nem na célula e nem nos cultos. Foi pior. Eu tô achando aqui, pelo que eu percebi, olhando, que a culpa não é minha. Porque eu fiz de tudo para que estivesse presente. Tô achando que a culpa é de Deus, porque Deus acha que não vai muito com a minha cara. Na verdade, esse testemunho não é o meu. Não é o meu. Nada disso aconteceu comigo. A minha semana foi muito boa. Pela glória e a graça de Deus. Mas esse é o testemunho de muitas pessoas que mesmo às vezes sem nos falar sobre esse assunto, têm pensado dessa forma. E é interessante que quando eu estava escrevendo sobre isso, algo me veio à minha mente e trabalhou muito no meu coração. E o tema que eu dei para que a gente estivesse falando um pouco sobre esse assunto é vivendo a glória de Deus sem esperar nada em troca. E eu gostaria que
para que a gente começasse a trabalhar esse tema, eu gostaria que a gente desse uma viajada um pouco na Bíblia. Eu gosto desse tema, dessas viajadas que a gente dá na Bíblia, porque a gente vai para um lugar, a gente vai para o outro, sem sair do sofá. Mas a gente aprende cada coisa que... Esse texto que eu vou pedir para alguém de vocês ler, está lá em Gênesis 2, a partir do verso 4. Vai abrindo aí. Eu já li esse texto algumas vezes. E, na verdade, muitas vezes. Mas quando eu estava meditando nesse estudo e nesse tema, Deus falou comigo de uma forma muito diferente, do qual eu já tinha lido algumas vezes. Pode ler pra gente, Kelly, por favor? Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Continua. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Até aí. Olha que interessante. Deus, aqui, esse texto, é um texto que todos conhecem. É um texto onde Deus vai explicar, está falando da origem, tá certo? E fala, e é um texto que, se você for olhar, é um texto na qual Deus vivia em harmonia com o homem. Não é verdade? Deus havia criado tudo, tá certo? Colocou o homem dentro de um paraíso e deu a ele uma única função. Deu ao homem uma única função, que era o quê? Era só dar nome às coisas que ali fosse crescendo. Então, cresceu uma árvore cuja uma folhagem era grande, tinha umas coisas penduradas, o homem olhou e falou, banana, banana, e deu o nome à banana, tá certo? Essa era a função, combina. Ele olhou e disse, combina. E essa era a função do homem. Esse era o trabalho do homem. Mas dentro desse jardim, havia uma única restrição ao homem, que era uma árvore. E era uma árvore na qual Deus havia dito para ele, não mexe com isso não. Ali não precisa ir, pode deixar que ela se cuida sozinho. Você não precisa cuidar dessa árvore, deixa a árvore lá. Só que aconteceu o quê? O homem, ele faz o quê? Ele entra, ele desobedece e ali começa o pecado. E olha que interessante. Deus deixou de amar o homem mas Deus fez o quê com o homem? Deus disse, agora você terá outras funções. A sua vida já não vai ser mais essa harmonia. Houve uma quebra de valores. Houve uma quebra de valores. Eu tinha preparado um lugar de harmonia, onde eu te visitava toda a tarde. Não é isso que a Bíblia diz? E Deus visitava o homem, né? E via, e ali... E devia rolar uma ideia, devia ser muito bom. Tá certo? E aí, houve uma quebra, essa quebra aconteceu, tá certo? E aí, o que aconteceu? A harmonia que Deus tinha com o homem foi rompida. Mas em nenhum momento do texto, Deus fala que Deus quebrou o amor que ele tinha pela sua criação. Tá certo? E quando Deus olha, Deus vê essa separação, o homem, ele tem uma outra função agora. Agora, se ele quisesse comer, ele teria que fazer o quê? Plantar. A terra onde o homem iria trabalhar já não era uma terra onde ele não precisaria de ferramentas, não, agora a terra era fora do ambiente que Deus havia criado. Agora a terra ia ser um pouco mais dura para o trabalho.
Mas em nenhum momento Deus disse, a partir de hoje eu deixei de amar a minha criação. Tá certo? E eu dividi esse nosso estudo em 3 partes. Para que eu entenda o tema, que é vivendo a glória de Deus sem esperar nada em troca, eu preciso entender qual foi o motivo pelo qual Deus me criou. E essa é a pergunta que eu faço para vocês, e que, se vocês souberem, pode responder, mesmo com que nós estamos gravando aqui, não tem problema nenhum. Para que fomos criados? Alguém sabe por que Deus nos criou? Se não sabem, vamos aprender junto. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 6. É um texto bem pequenininho. Efésios 1, 4 e 6. 4 e 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus, ele nos criou para o quê? Para que nós o glorificasse. Esse foi o propósito pelo qual Deus nos criou. Para que nós fizéssemos o quê? Glorificasse a Ele. Tá certo? E olha que interessante. As coisas têm mudado demais hoje. Quer ver? Quando Deus chega no paraíso e Adão já havia comido do fruto, qual foi a atitude que o homem teve naquele momento? Deus pergunta: Adão, onde você está? E o que ele responde? Por quê? Estava nu. Hoje, inverteram os valores. Hoje você olha, você já não tem mais a vergonha de Deus por você estar nu. Então hoje, quando eu olho para Deus, eu olho para Deus como eu sendo maior do que Deus. Então, o testemunho que eu contei lá quando eu comecei o texto, dizendo que a culpa não é minha, eu me esforcei para estar. A culpa é de Deus que fez a minha semana ser uma porcaria. Muitas vezes, esse é o nosso pensamento. A gente sai com esse pensamento dizendo: não. A culpa é totalmente de Deus que não cuidou de mim nessa área, ou naquela área, ou em outra área. Nós já não temos mais vergonha do nosso pecado. Quando Adão aparece na frente de Deus, ele aparece com roupas feitas de folha de figueira, tá certo? E aí Deus que fala para ele: como que você soube que estava nu? Você comeu da onde eu pedi para que você não fizesse. E ele, envergonhado, ficou de estar na presença de Deus. E aí eu pergunto: se Deus nos criou para que nós estivéssemos glorificando a Ele, o que aconteceu com o passar desse tempo todo? O que tem acontecido com essa nossa geração? Se voltarmos à queda do homem, quando Deus pergunta para Adão, Adão responde que está com vergonha. E hoje, hoje nós não temos mais a vergonha de estar nu diante de Deus, tá certo? Nossas vidas Deus tem sido na nossas vidas um mero funcionário, ou um gênio da lâmpada, na qual eu gosto de dizer um gênio da Bíblia.
tá certo? Estou com um problema, esfrego a minha Bíblia e Deus tem que realizar o meu desejo. Inverteram os valores. Deus tem que estar me glorificando, não eu glorificando a Deus. E é interessante que quando isso não acontece, a culpa é inteiramente de Deus. Se nós olharmos o que a Bíblia nos ensina, Deus está totalmente na contramão do mundo. Mas a gente tem olhado e achado que o meu querer tem que estar sempre em primeiro lugar. Não é o querer de Deus mais. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar um texto. Esse texto aqui nós não vamos ler porque é um texto muito conhecido. Na maioria das igrejas fala-se sempre antes do dízimo, tá certo? Que é o texto de Malaquias 3:10. Cada vez que eu olho, que eu escuto esse texto, eu fico pensando na hora do dízimo, né? Porque diz assim. E a parte B do versículo ele diz assim, olha, Deus dizendo, ponha-me à prova, diz o Senhor do Exército. Ponha a mim à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, e agora eu gostaria até de dar um toquinho. Se você ou eu, se não formos dizimista fiel, se não fizermos o dízimo com alegria, estamos perdendo a chance de estar colocando Deus à prova. Porque é o único versículo que Deus permite ser colocado à prova. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que Deus se permite colocar à prova. E ele diz, fazei prova de mim. Eu abrirei a janela do céu, derramarei bênçãos sem fins. Faz prova de mim. Mas o que acontece com o homem? O homem olha a Deus e o homem acha que pode fazer prova de Deus em qualquer momento. Em qualquer momento. Quer ver? O homem está com problema de relacionamento. Ele vai, hoje é dia de eu ir para a igreja, não estou com problema, meu relacionamento, minha casa não está legal, tá certo? Meu relacionamento no trabalho não está legal, então hoje eu vou para a igreja. Aí chega na segunda-feira, o relacionamento dele continua não estando bom, no emprego não está bom, e ele começa a dizer, não, mas eu quero, eu não fui lá na igreja hoje? Poxa vida, eu não fui te buscar? Por que não está acontecendo nada? Então, o homem, ele começou a barganhar com Deus. Então ele faz o quê? Eu quero, então o Senhor tem que me dar. Então, se o Senhor me der, eu continuo. Se não me der, é porque isso não é legal. Então, para que eu me esforço? Então, se eu não vou à igreja, eu tenho a mesma situação das pessoas que se divertem, que tal, e estou na mesma situação. Então, o que tem acontecido de diferente? Tá certo? A gente não entende que o nosso Deus não é um Deus de barganha. O mundo tem nos ensinado que toda vez que eu quero alguma coisa, nós estávamos na hora do break ali conversando, toda vez que eu quero alguma coisa, o mundo tem me ensinado que eu tenho que me jogar no chão, eu tenho que fazer birra, eu tenho que me espernear, eu tenho que chorar, eu tenho que fazer escândalo, eu tenho que dizer eu quero, porque eu quero, e quando eu faço isso eu deixo Deus com vergonha e Deus vai me dar. Deixa eu te contar um segredinho nesse momento. Deus, ele anda na contramão do mundo. Afinal, quem criou o mundo? Foi Deus ou o mundo criou Deus? Foi o
O mundo que soprou nas narinas de Deus para dar vida a Deus? Ou foi Deus que soprou na narina do homem, que fez do pó, do barro, soprou e o homem teve vida? Então, não adianta eu achar que o meu querer está sobre o poder de Deus. Não adianta. Quando eu acho que o meu querer está acima do que Deus é na minha vida, algo está muito errado na minha vida. E eu vou contar mais um segredo para vocês, que é, se você tem esse pensamento, eu convido vocês a não frequentar a igreja. Nossa, será que o pastor Miguel está online? Que ele vai dizer, esse cara tá ficando louco. Um dia ele fala que os visitantes novos é mais importante e manda os velhos tudo embora. Agora ele está dizendo para as pessoas não irem para a igreja. Verdade. Eu estou te livrando de ficar sentado lá sem ser abençoado. Porque se o seu pensamento é achar que Deus depende da sua presença para sobreviver, você acabou de quebrar a cara. Fique em casa. Televisão, às vezes a Netflix, no horário do culto, tem algumas programações até que bacana. Se a sua intenção for achar que Deus depende de você para que as coisas aconteçam, você está na contramão de Deus e na mão certa do mundo. Este é o grande problema da maioria das pessoas que têm buscado a Deus só para que possa receber alguma coisa. E por último, eu gostaria de estar falando sobre um texto que me deixa, na verdade, um texto que eu passei muitas vezes o olho por cima, porque ele fala bem da crucificação de Jesus. E é um texto que toda vez que eu leio esse texto, eu só me atento na crucificação de Jesus. Tá certo? Que é um texto que está lá em Lucas 23, do 38 ao 41. Vocês não vão precisar ler agora, porque aí eu quero que vocês façam isso com mais tranquilidade, com mais sossego. Esse texto, ele narra de verdade a crucificação de Jesus. Só que ele... Lucas 23, do 38 ao 41. Achou, Kelly? Lê pra gente então. Havia uma inscrição acima dele que dizia: esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insulto: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Até aqui? Até aí. Vamos parar só um pouquinho só. Quando você ouviu a Kelly ler sobre o primeiro ladrão da cruz, qual foi o sentimento que você sentiu? Quando você ouviu ele dizendo assim, olha, ué, você não é o Cristo? Pô, salva você e salva a gente também. Acho que a maioria acho que todo mundo faria no lugar desse daí, né? Se ele diz Salvador, então. Mas a gente não dá um apertinho no coração quando a gente escuta o cara fala, filha da mãe, ladrão, sem vergonha, ainda insulta Jesus, um homem do bem, e tava ali. Não dá um apertinho no coração? Não dá vontade de falar, se eu tô lá naquela hora, eu ia dar pelo menos uma espetadinha nele, eu ia. A gente não pensa assim? Mas eu gostaria de deixar vocês tristes. Sabe quantas vezes nós somos o ladrão da cruz? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes nós somos este mesmo ladrão. Quando a coisa não acontece na minha vida, eu viro para Cristo e digo, ué, eu não fui na igreja?
Você não é o Cristo? Por que nada acontece? Será que alguma coisa está errada que a Bíblia me ensina? Será? Quantas vezes nós questionamos, não da forma aberta que o ladrão fez naquele momento, mas quantas vezes questionamos a Cristo no nosso íntimo, dizendo, não aconteceu. Mas não disseram que eu tinha que procurar a Cristo? E nada, não mudou nada. Não mudou nada. Mas o tema, vivendo a glória de Deus sem esperar nada em troca, me remete ao segundo ladrão da cruz. O segundo ladrão, ele olha para aquele primeiro ladrão que pediu para que Jesus tirasse ele dali e, sem nada, ele diz, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Você sabe o que aconteceu com esse segundo ladrão? Ele teve uma das maiores glórias que qualquer um poderia ter. Ele ouviu de Jesus, ainda hoje estará comigo no paraíso. Este ladrão da cruz, ele não viveu, ele não presenciou nenhum milagre de Jesus, pelo menos a Bíblia não fala desse ladrão em nenhum milagre de Jesus. Ele não presenciou Jesus transformando nada em nada. Ele não estava em nenhuma cura de Jesus, pelo menos a Bíblia não fala desse ladrão. Ele só estava ao lado de Jesus na cruz. E ele olhou para Jesus e reconheceu o verdadeiro propósito de Jesus, que é o que nós devemos fazer diante de Jesus. Aquele ladrão, quando ele olha para Jesus, ele faz o que a Bíblia manda nós fazermos. Ele simplesmente adora a Jesus. E você sabe o que aconteceu? Ele ganhou o melhor que poderia alguém ter ganhado. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Vivendo a glória de Deus sem esperar nada em troca. Ele não esperava nada em troca. Ele só viveu a glória de Deus. Se nós estamos indo para a igreja, achando que o meu problema é maior do que a glória de Deus, provavelmente, se não for pela misericórdia de Deus, vamos continuar muito tempo com esse problema. A solução do meu problema está no jeito que eu aprendo a enxergar quem é Deus. De pendurado numa cruz, o ladrão olha, repreende o outro e diz, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O propósito do crente, toda vez que sai da sua casa, não é barganhar com Deus. Estou indo porque eu quero algo, hein? Os meus queros têm que cair por terra. Eu estou indo porque lá é o lugar de eu glorificar e exaltar ao único que tem merecimento para isso. Se eu não entendo que esse é o meu propósito, eu tenho que rever as minhas atitudes. Será que deixei de ter vergonha de Deus por causa dos meus pecados? Será que quando eu estou longe de Deus, ou quando eu estou com os meus problemas, eu quero colocar sempre Deus à prova? Se isso não acontecer, o senhor tem que fazer isso acontecer, para eu acreditar que está tudo certo.
E será que eu não tenho dito como o primeiro ladrão? Se realmente você é o Cristo. Quantas vezes temos colocado o dedo diante de Deus ou diante de Jesus e estamos dizendo: será que verdadeiramente você é o Cristo? Realize o meu desejo. Você é realmente o Filho de Deus? Por que isso tem acontecido na minha vida? Está na hora de nós mudarmos os nossos conceitos. Deus, Ele não precisa de nenhum de nós para que Ele seja exaltado e glorificado. A Bíblia diz que se nós calarmos, as pedras falam. Sabe por quê? Porque somos criaturas e não o Criador. Não nascemos primeiro do que Deus. Não foi nós não fomos nós que demos vida a Deus. Deus nos deu a vida. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz sobre isso. Deus nos amou primeiro. E eu vou sempre dizer isso. E um amor tão verdadeiro que tem a marca do sangue do único Filho. Que o Senhor possa visitar o nosso íntimo. Que nós possamos entrar dentro dos santos, dentro do nosso lar e dizer: Senhor, vasculhe o meu íntimo. Eu tenho, hoje quando o Ney estava falando, e de verdade, mais uma vez, esse tapa quem tomou primeiro fui eu, e agora eu estou tomando de novo, eu estou começando a falar: Senhor, já está doendo o lombo já, porque apanhar 2 vezes, né, mas está na hora de nós entrarmos dentro da presença do Senhor e pedir: vasculhe o meu coração, Senhor, esvazia ele, me mostra o que eu tenho feito que tem desagradado eu estar na tua presença. E traga a minha mente para que eu possa sentir vergonha do meu pecado diante de ti e confessar o que tem me atrapalhado. Porque quando eu entender a grandeza da glória de Deus, com certeza Deus me abençoará. Tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue a falar conosco e que nos use sempre para que possamos a cada dia estar diante da cruz e receber de Jesus, ainda hoje, estará comigo no paraíso. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Santo Deus, porque o Senhor é bom. E a tua bondade, a tua misericórdia tem feito, Santo Deus, com que a tua palavra, Pai, venha de encontro às necessidades do nosso coração. Pai, muitas vezes somos negligentes, Santo Deus, e achamos que estamos, Pai amado, num patamar maior do que a Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas negligências. Perdoa, Santo Deus, quando achamos que o Senhor é um mero coadjuvante na nossa vida. Sabemos, Pai, que o Senhor é o principal. E nós, sem a Tua presença, Pai amado, não somos nada. Nos perdoe, Santo Deus. E faça, Pai, com que cada dia o nosso coração se encha da alegria, Pai amado, de saber que só o Senhor é Deus. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito e faz nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos desligar aqui.